Olá a todos! É objetivo da videoaula de hoje compreender um pouco melhor corrente e tensões alternadas. Vamos utilizar a ferramenta Power Quality Teaching Toy. Inicialmente cliquemos aqui em conceitos de harmônicos. Vamos zerar todos os harmônicos que não sejam o primeiro. É o único harmônico que desejamos. O primeiro, que é de 60 Hz. Todas as amplitudes zeradas. Percebam que eu tenho aqui a onda que eu quero. Um seno limpo. Agora, este harmônico, ele continua sendo de 1 se eu mexer na fase da onda de tensão. Percebam que se eu mexer no 60 Hz na fase, eu mexo aqui embaixo também. Agora, se eu colocar uma segunda onda e somar a esta, a história pode ser um pouco diferente. Vou colocar aqui o quinto harmônico, que é bastante comum. Pronto, primeiro harmônico e quinto harmônico. Como é que eu sei que é o quinto harmônico? Porque enquanto o harmônico fundamental faz um semiciclo, o harmônico múltiplo faz 1, 2, 3, 4, 5 no mesmo tempo. Se fosse o sétimo, faria 7 e assim por diante. Vou diminuir um pouquinho a amplitude aqui e percebam que eu tenho uma senoide aqui distorcida. Vai ficar mais claro quando eu aumentar a fundamental. Nós temos aqui o quinto harmônico sobreposto ao primeiro. Obviamente eu posso mudar a fase dele também, o que não muda a distorção em si. Antes de entrar no assunto de harmônicos múltiplos da fundamental, eu vou voltar um pouquinho mais no fundamental. Imagine que aqui eu tivesse simplesmente uma outra fase de mesma tensão, mas defasada. Vou colocar esta aqui em mais ou menos 0 graus e esta daqui em 60 graus. Quando eu somo estas duas, por exemplo, imagine que as duas sejam de 220 volts, apenas esta a fase A e esta a fase B. A diferença de potencial entre as duas é o nosso 380 volts. Ah, mas lá é de 120 graus o defasamento. Muito bem, é de 120, mas é uma fase menos a outra. Aqui nós fizemos uma mais a outra negativa, por isso do 60 graus e não do 120. Agora, e se essa aqui fosse 0 graus também? Se fosse a mesma fase, se eu fosse somar as duas, obviamente que daria o dobro. E deu. E se eu fosse diminuir? Basta colocar 180 graus aqui. Para diminuir, você soma defasado de 180. E aqui nós temos a tensão de aproximadamente 0. Não deu exatamente 0, porque aqui não é exatamente 0. Vamos tentar mais um pouquinho. Vamos ver se chegamos no 0 com o mouse. 0. E agora a tensão é totalmente de 0 graus. Bom, já vimos que duas fases, e o que caracteriza uma fase é o ângulo de fase, aqui defasadas de 180 graus, quando somadas, podem dar 0, como podem dar qualquer outro valor. Basta um defasamento. Em um sistema trifásico, nós temos 3 fases. Posso colocar mais uma aqui, também de primeiro harmônico. E as 3 fases defasadas de 120 graus entre si. Vamos colocar aqui ó, um sistema trifásico. Essa primeira seria aqui no 0 graus. Esta no menos 120 ou mais 120.
e esta terceira aqui no 120. Perceba que a soma das três deu aproximadamente 0. Só não deu 0 porque nós não conseguimos deixar aqui bem certinho 120 menos 120 e 0. Se nós tentarmos com um pouco mais de paciência, este valor aqui cai a 0. Visto sistemas trifásicos, vamos ver sistemas com harmônicos. Imaginamos um sistema agora onde tenhamos o quinto harmônico, o nono harmônico, o 15º, está bom, já está bom. Este aqui vamos deixar amplitude 0, este é uma amplitude pequenininha, este também. Os harmônicos sempre têm amplitude bem menor do que o fundamental. Esta aqui é a onda de tensão ou corrente que eu tenho na tomada. E a transformada de Fourier me dá qual que é o valor de cada um desses senos aqui. Vamos aumentar um pouco o quinto harmônico. Qual que é o valor da amplitude de cada um desses senos é o que me dá a transformada de Fourier. Nada mais é do que uma ferramenta matemática que, a partir dos dados do mundo real, consegue me fornecer os componentes, cada harmônico. O harmônico é uma frequência única. Essa é o primeiro harmônico de 60 Hz, esse é o quinto, 6 e 5, 30, de 300 Hz. Esta é o nono harmônico, 9 vezes 6, 54, 540 Hz. Esse é o 15º, que eu não vou fazer a conta, só fazer 60 vezes 15. E a soma destes todos, inclusive o fundamental, dá a onda que eu estou medindo. Aí você pode me perguntar, esta talvez seja a minha forma de onda de corrente, mas a minha tensão não tem problema algum. O problema é que as coisas não acontecem bem assim. Se a corrente está distorcida, como consequência, nós vamos ter uma tensão distorcida. Vamos ver isto no próximo aplicativo aqui do Power Quality Teaching Toy. Fechamos esse e viemos neste. Aqui nós temos uma fonte que converte sinal alternado em contínuo. Inversores de frequência têm essa fonte. O circuito está representado aqui acima, fonte alternada, uma impedância, que é a impedância da linha, mais o transformador e a carga. Agora eu vou escolher uma carga monofásica para começar. Aqui eu ajusto as impedâncias indutivas e capacitivas. E olha como fica a tensão aqui na entrada da carga. Mesmo a minha fonte sendo um gerador ideal, onde eu tenho tensão senoidal pura. Mas devido a esta corrente, que o inversor de frequência monofásico, ou simplesmente fonte de tensão, está drenando, eu tenho uma queda de tensão nada bonita, bem no momento do pico da corrente. Mas em trifásica não tem isso? Tem sim. Aqui, ó. É mais suave, eu tenho, ao invés de um pico, eu tenho dois mais suaves. Mas também a minha tensão é distorcida. Uma forma de reduzir esta distorção de tensão é colocar tudo perfeitinho, né? Sem impedância alguma aqui. Mas como isso não existe, por maior que seja a bitola do teu cabo, o efeito indutivo sempre vai ter. E você também tem um transformador que tem tanto resistência quanto indutância em série com este circuito. Tanto esta corrente quanto esta tensão, se nós aplicarmos a transformada de Fourier, vão ter harmônicos, frequências múltiplas da fundamental também. Claro que a distorção de corrente sempre é maior do que a de tensão. E o problema é que você pode ter aqui, neste barramento, várias outras cargas sendo alimentadas. E estas sensíveis a uma tensão distorcida.
Imagine você alimentar um banco de capacitores com essa tensão. A impedância do capacitor, ela diminui com o aumento da frequência. E essas correntes harmônicas do capacitor podem ser elevadíssimas mesmo para tensões harmônicas baixas, uma vez que a impedância do capacitor é inversamente proporcional à frequência. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, podem fazer contato, sintam-se à vontade para escrever aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e até mais.